Boa noite, queridos. A paz, amém? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus porque estamos aqui para refletir neste momento, depois que adoramos o Papai do Céu. Eu queria te convidar para você abrir a sua Bíblia em Gênesis 26. E deixa ela aberta, porque a gente vai divagar bastante sobre esse texto. Quero te convidar a refletir comigo. Sabe, queridos, eu estava esses dias deitado na minha cama e eu estava num momento muito particular, só eu e Deus. E daí essa frase brotou no meu coração. É o tema dessa mensagem. O que você tem feito com os seus poços? E é muito gostoso quando você tem uma frase, porque que daí a gente vai atrás, né? Daí eu devorei a Bíblia, daí eu estudei, daí eu refleti, e eu aprendi um monte de coisa com essa frase. E eu quero compartilhar isso contigo. Meu objetivo hoje é te motivar. Meu objetivo hoje é mostrar que você é amado por Deus, independente da circunstância que você vive. E que Deus tem um monte de coisas para a sua vida. E que a gente precisa aprender que, às vezes, a forma de Deus agir é diferente do que a gente espera, diferente do que a gente entende. E quando eu faço essa pergunta, o que você tem feito com os seus poços, eu estou me referindo justamente a esse texto que eu pedi para você abrir, é Isaac na terra dos filisteus. E eu quero te resumir aqui muito brevemente essa história, porque daí nós vamos refletir a respeito de alguns pontos específicos dela. Mas em suma houve fome aonde Isaac morava. E por conta dessa fome, está escrito no versículo 1, sobrevindo fome à terra. Além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Queridos, primeiro de tudo, eu quero que você entenda em que parte da Bíblia nós estamos. Nós estamos lá no comecinho. Isaac é filho de Abraão. Abraão é o pai da promessa, amém? Então é muito antes de Moisés, muito antes da conquista daquela terra. É muito antes, inclusive, de Davi, que também, ele estipulou paz entre aquela região. Então nós estamos falando de um período em que Isaac vivia. Então vamos lá, caminha comigo aqui. Abraão, ele saiu da terra dele, da parentela, e ele foi morar nessa terra, onde Deus tinha falado para ele morar. E Abraão foi o pai da fé, foi um cara que teve compromisso com Deus, foi amigo de Deus, foi um cara que prosperou em absolutamente todos os sentidos, emocional, físico e espiritual. Amém? E ele teve seu filho Isaac. Nós estamos falando de Isaac, o filho da promessa, um dos patriarcas. É desse cara que nós estamos falando. Então eles habitavam, numa terra onde ainda não havia sido conquistado pelo povo de Deus. Havia povos, das mais diversas raças naquele lugar. E houve fome. E por conta da fome, Isaac teve que sair daquela região. E ele teve que ir morar na terra dos filisteus. E na terra dos filisteus aconteceram muitas coisas. E nós vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Só que, agora que você entendeu quem é Isaac, em qual que é o contexto que nós estamos vivendo, eu gostaria que você lesse comigo o versículo 2. Amém? Então sobreveio fome a essa terra, é o versículo 1, e Isaac teve que sair da terra.
E ele foi para Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Versículo 2, apareceu-lhe, quem que apareceu? Você tem ideia? Que privilégio, que honra. Apareceu-lhe o Senhor, com letra maiúscula, está falando de Cristo aqui. Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra, e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Uau! Imagina o próprio Deus, o Senhor, aparece para você, e Ele fala que Ele vai ser contigo, que Ele vai estar junto com você, que Ele vai te abençoar, que Ele vai te dar toda aquela terra, que Ele vai abençoar todas as famílias da terra, que Ele vai confirmar toda aquela promessa. Repare que Deus está repetindo para Isaac a promessa que Ele já havia feito para Abraão, seu pai. Então esse é Isaac, é o sortudo, é o patriarca, é o filho da promessa. Como não se bastasse isso, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu me sinto muito privilegiado, por ser um filho de Deus, e a minha fé, ela está baseada na palavra. Então assim, eu sei que Deus é a meu favor, eu sei que Deus está comigo, então eu me sinto indestrutível, eu me sinto inabalável, porque eu sei que não importa qual que é o deserto que eu vou passar, Deus vai estar comigo. Então eu me sinto muito confiante, eu particularmente, eu tenho muita fé, eu tenho muita certeza, muita convicção, que Deus está comigo, com a minha família, com a minha igreja. Então não importa o que aconteça, né, eu vou estar junto com Deus, eu vou ser abençoado. E Isaac, além de ter essa convicção que eu também tenho, ele teve um privilégio a mais, que o próprio Deus apareceu para ele, e confirmou isso, assim, ó, face a face. Como não se bastasse isso ter acontecido, pula lá para o versículo 24. Decorreu um monte de coisa, mas eu quero adiantar o versículo 24. De novo, Deus aparece para ele. Na mesma noite lhe apareceu quem? O Senhor, amém? Com letra maiúscula. E disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão meu servo. Então Deus, Ele confirmou, e Ele reconfirmou, que Ele estava com Isaac. Então assim, entenda, Isaac era abençoado, ele era aprovado por Deus, Deus estava com ele aonde ele fosse, o que ele fizesse iria dar certo, amém? Amém. Então tá bom, posto isso, que Isaac era abençoado, confirmado, reconfirmado, que Deus era com ele, eu quero te falar uma coisa, isso não livrou Isaac de ter que cavar poços. Toda essa trajetória daqui para frente foi uma sequência de Isaac lutando por poços, por recursos. E aqui eu quero que você entenda uma nota. Quando eu digo que o que você tem feito com os seus poços,
eu sei que você não tem um poço. Hoje a gente não usa mais poços. Se você tem água na sua casa, você abre a torneira, sai água, amém? Então eu quero que você traga isso para a sua realidade de hoje. Poços são todos os recursos que Deus coloca à sua disposição, amém? Poços são todas as coisas, físicas ou não, que está à sua disposição, para que você gerencie, para que você cresça, para que você amadureça, para que você evolua emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Então Deus, Ele colocou muitas coisas ao seu redor, muitos poços que são seus, são para você. Alguns já estão contigo, outros não. Outros você vai ter que cavar, você vai ter que se esforçar, vai ter que cavar fundo. Quanto mais fundo é o poço, melhor é a qualidade da água, maior a conquista. Alguns poços você ainda vai ter que cavar, outros você já tem. E a pergunta que eu quero repetir a noite toda é: o que você tem feito com os teus poços? Papai do céu, em nome de Jesus, Pai, coloca nossa mente cativa a Ti. Queremos focar, Deus, naquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus, ser comigo, Pai. Que o Senhor possa tomar conta, Deus, desses momentos e colocar em nosso coração aquilo que é a sua vontade, Pai. Nos ajuda, Deus, a entendermos e a absorvermos a sua palavra, os teus ensinamentos, os teus princípios. Em nome de Jesus, Pai, eis-me aqui. Amém. Amém. Então, queridos, essa é a pergunta que eu quero te fazer. Isaac era o cara, Isaac era abençoado, era o filho da promessa, e ele não se livrou de ter que trabalhar, de ter que se esforçar, de ter que abandonar a sua terra, para ir em busca de novos recursos. Ele teve que passar por tudo isso. E daí eu te pergunto, por que você não quer passar? Por que muitas vezes quando vem fome na sua terra, você quer reclamar? Porque a fome veio para a terra de Isaac, que era o filhinho do papai. Se veio para ele que o próprio Deus apareceu e falou: cara, eu sou contigo, não vai para você? Você é melhor que ele? Então nós não estamos livres de passarmos por desertos, por fome. E quando eu digo fome, por favor, entenda o que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer de situações adversas. Porque Isaac passou por isso. Isaac teve que abandonar tudo o que ele herdou do seu pai. Abraão foi um cara rico, ele foi um cara abençoado, ele foi um cara respeitado. Abraão era respeitado por tudo e por todos ao seu redor. E Isaac, que era o filho único dele, o que herdou tudo, todo esse respeito, toda essa estrutura que Abraão deixou, Abraão morreu, foi para o céu, ficou para Isaac. E daí Isaac tem que sair desse lugar de respeito, de estrutura pronta e montada, para ir habitar na terra dos filisteus. Você acha que foi gostoso? É claro que não. Era muito melhor ele ficar lá onde ele estava. Era muito melhor que tudo continuasse da mesma forma. O que ele fez de errado para que isso acontecesse? Nada. Ele pecou? Não. Ele foi sempre um homem reto diante de Deus. Isaac fez tudo certo. E ele teve que sair da terra dele. Aonde Isaac ia, Deus prosperava ele.
mas isso não livrou ele de ter que cavar poços. Então, não é porque Deus abençoava Isaac em tudo que ele fazia, que Isaac deixou de fazer o que era necessário. Eu vou repetir, não é porque Deus abençoava ele, que ele deixou de fazer o que era necessário. Ele teve que pegar o boi pelo chifre e fazer o que era necessário. Então eu quero aqui repetir um princípio que a gente tem ensinado, né, que é fantástico, que nós somos autorresponsáveis por aquilo que vivemos. Nós somos autorresponsáveis por aquilo que vivemos. Somos responsáveis por tudo. Então, sabe aquilo que você está vivendo que é legal, que é bom? É fruto do que você está plantando. É fruto do que você tem plantado. Sabe aquela parte da sua vida que está ruim? Ela também é fruto daquilo que você tem plantado. Então, as circunstâncias mudam, mas Isaac, ele não tolerou ficar naquela terra de fome. A gente vive aquilo que a gente tolera. Então, ele não tolerava mais a situação de fome, ele se movimentou. Ele fez o que era necessário ser feito. Então, muitas vezes a gente fica de mimimi com Deus, querendo reclamar da vida, querendo reclamar de uma deficiência que nós temos, de algo que nós não estamos confortáveis, mas o que você tem feito para mudar isso? Quais são as sementes que você tem plantado? Quais são os poços que você tem cavado para jogar água nesse problema? Então Isaac, ele foi em busca de melhorar a situação que ele estava. Então a gente precisa trazer para a gente essa autorresponsabilidade de fazer o que precisa ser feito. Amém? Amém? Eu lembrei muito do Paulo Vieira. Paulo Vieira é um cara sensacional, que ele ensina sobre inteligência emocional, e nós fizemos um curso aqui com ele, e ele fala que a gente está acostumado a contar historinha, e é verdade, a gente conta historinha, a gente inventa um monte de historinha, para justificar os nossos problemas. Sabe, o nosso casamento não vai bem, a gente conta uma historinha na nossa mente, a gente inventa o motivo do porquê que o nosso casamento não está bem. A gente não traz a responsabilidade para a gente não assume que o nosso casamento não está bem, porque eu fui responsável por isso. A nossa finança não está boa, por quê? É porque o dólar aumentou, é porque veio a pandemia. Não, é porque você não soube plantar sementes de finanças. A sua saúde não está bem, é porque eu tenho um distúrbio hormonal que faz eu engordar. Mentira, é porque você come. É assim. Então a gente inventa historinha para justificar o nosso problema. Em vez de nós assumirmos a responsabilidade das coisas, plantarmos sementes boas para termos um futuro diferente. Assim somos nós. Aprenda com isso, querido. O que você tem feito com os seus poços? Eu quero te fazer refletir que Isaac, ele tinha muitos motivos para reclamar. Ele tinha muitos motivos para contar historinhas de como eu sou um coitado. Porque Deus abençoou demais meu pai, mas a minha sorte foi diferente. Comigo as coisas são muito mais difíceis. Sabe por quê? 26:1, nós lemos já, né? Sobrevindo fome à terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque. Então a primeira murmuração que Isaque poderia ter é falar: Deus, por que você permitiu vir fome aqui para a minha terra? Afinal de contas foi você que mandou meu pai vir para cá, e agora você faz tudo isso aqui, você bagunçou aqui o meio de campo, agora eu vou ter que sair daqui, ou eu vou ficar aqui passando fome. Então Isaac podia erguer a mão para o céu, e clamar a Deus, reclamando,
questionando Deus por ter permitido que aquilo acontecesse. Lê lá, vamos lá, versículo 16. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Presta atenção, Isaque saiu e foi para a terra dos filisteus. Só que Deus era com Isaque. Então sabe o que aconteceu? Ele prosperou lá no meio dos filisteus. Ele não se corrompeu com os costumes dos filisteus. Ele guardou a fé. Independente do lugar e da circunstância, ele continuou fiel a seu Deus. Porque ele não estava acampado no meio dos crentes. Ele estava acampado no meio de um povo pagão, vivendo em uma região estrangeira, que não acreditava no Deus que ele acreditava. Mas ele se manteve fiel a Deus, e Deus foi com ele, do jeitinho que Deus prometeu, do jeitinho que Deus prometeu para você. Ele foi fiel a Deus, e Deus fez com que ele prosperasse naquele lugar. Daí chegou o rei daquele lugar e falou: ô Isaque, vaza daqui. Sabe por quê? Porque você cresceu demais, cara. Você está muito maior do que o nosso povo. Você vem de fora e toma conta de tudo. Como assim? O seu Deus está sendo bom demais para você. Vaza dessa terra. Expulsou Isaque de lá. Daí você sabe o que Isaque podia fazer? Podia falar: Deus, você mandou eu vir para cá. Foi você que mandou, Deus, porque você apareceu para mim e você falou assim, ó, não vá até o Egito, vai para a terra que eu vou te mostrar, Gerar, e eu venho para Gerar, Deus, agora que eu estou em Gerar, agora que você me abençoa, agora que eu consigo criar minhas galinhas, meu gado, meu pintinho, agora que eu tenho servos, agora que está tudo começando a se organizar, agora você deixa o rei mandar eu embora, Deus? Pô, Deus, como é que é isso, Deus? Ele não podia erguer a mão para o céu e reclamar para Deus, porque foi Deus que mandou ele para lá. Foi Deus que mandou ele para lá. Falou, aqui ó, versículo 1, não vai para o Egito, vai para Gerar. E daí o rei de Gerar manda ele embora. Ele está sendo expulso. Então ele tinha motivo para reclamar de novo. Vamos lá no versículo 15. E por isso lhe entulharam os poços, todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Deixa eu te contar, Abraão viveu uma história muito semelhante. Abraão também teve fome, só que Abraão foi até o Egito, e esse era o caminho de Abraão, para ir para o Egito, e no caminho, ele tinha aberto poços, só que quando Abraão morreu, os filisteus tinham inveja de Abraão, de Isaque, então eles entulharam os poços. Então esses poços, eles por herança, pertenciam a Isaque. Em Isaque, que foi expulso da terra dos filisteus, não tinha mais os poços do pai. Por quê? Porque foram entulhados por pura maldade, por pura inveja. Os filisteus encheram de terra os poços. E talvez você não tenha entendido, talvez você não tenha assimilado a dimensão da importância de um poço. Sabe por quê? Porque a gente vive no Brasil. Se você andar 300 metros, você vai ter um córrego ali. Se você andar 1 quilômetro para cima, você vai ter outro córrego. O Brasil é abundante em água, é abundante em rios, então a gente não dá a devida importância para esse texto. Naquele lugar é tudo árido, é deserto, então o poço significa vida ou morte. Ele faz toda a diferença, não tem de onde tirar água para viver. Então nós estamos falando de algo realmente precioso, um poço.
Então aqui eu tenho, mais uma vez, um grande motivo, que talvez, se fosse eu ou você no lugar de Isaac, a gente ia colocar o joelho no chão e falar: Deus, tadinho de mim, você não tem compaixão de mim, você fala que me ama, mas me ama mesmo, será? E nós estamos falando de Isaac, que eu vou repetir, foi confirmado e reconfirmado. O próprio Deus apareceu para ele para falar que ia abençoar ele. E daí você lê isso, não me parece muito bem uma bênção. Ter os poços do pai entulhado, ter fome na minha terra, daí eu vou para a terra do filisteu, daí o rei filisteu manda eu embora da terra, daí eu sou expulso, daí eu vou voltar, os poços do meu pai estão entulhados. Ai, meu Deus do céu, é prova atrás de prova, é deserto atrás de deserto. Só que você não vê em nenhum lugar do texto Isaac reclamando, Isaac murmurando, Isaac questionando Deus, porque os poços do pai foram entulhados. Versículo 20, versículo 19, cavaram os servos de Isaac no vale, e acharam um poço de água nascente. Aleluia, eita nós, acharam água, de água nascente. Mas os pastores de Gerar, que eram os filisteus, contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso, chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Ezeque significa contenda. Então Isaac chamou o poço de poço da contenda. Versículo 21, então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna. Sitna significa inimizade ou acusação. Eita dureza, hein? Os poços do pai estão entulhados. Então tá bom, então vamos cavar outro poço. Daí cavei outro poço, e o outro poço, que é o poço de Ezeque, encontrei água, água nascente. Mas daí veio os filisteus e criaram contenda, criaram confusão. Você sabe o que ele fez? Ele abriu mão do direito que ele tinha em função da paz. Ele tinha razão, ele tinha direito, foi ele que teve o trabalho de cavar um poço. Ei, vamos lembrar, não tinha máquina do Plante Bem, para você falar assim: alô, Plante Bem, cava um poço para mim, de 40 metros, cavar um poço era complicado. Cavaram um poço, acharam água, o direito era dele, foi ele que cavou, mas ele abriu mão. Sabe o que ele falava assim? Não, Deus, ele já me prometeu, eu vou ser abençoado, eu não preciso brigar, lutar por esse poço, eu vou logo ali, porque uma hora Deus vai mostrar um para mim. E daí ele achou outro. Só que daí quando ele achou outro, daí acusaram ele, daí criou inimizade, criou problema, criou acusação. Só que o poço era dele, era direito dele. Então ele deu outro nome, poço da acusação, da inimizade, Sitna. Entre a razão e a paz, Isaac escolheu a paz. Sabe, eu fico olhando para a gente, para a humanidade de hoje, como a gente é chato, como as pessoas brigam porque tem razão. Às vezes a pessoa tem razão, mas é um negócio tão pequeno, tão medíocre, e às vezes as pessoas se matam por causa de uma idiotice.
Sabe por quê? Porque eu tenho razão, então eu brigo, eu luto até o fim, eu crio problemas no ambiente de trabalho, eu crio problemas na minha família, por causa disso aqui, ó. Por causa de uma bobagem de nada. Às vezes as pessoas compram uma briga, compram uma inimizade, por causa do quê? Por causa do quê? Aqui nós estamos falando de um poço que significava vida ou morte. Nós estamos falando de algo que era de real valor, de necessidade real. E Isaac abriu mão, porque ele não queria acusação contra ele, ele não queria inimizade contra ele, ele não queria contenda contra ele, ele queria paz. E ele confiava no Deus que ele tinha. Então você sabe o que ele fez? Ele seguiu viagem, até que, no versículo 22, partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Glória a Deus, amém? Chega uma hora que muda a sorte. Chega uma hora que Deus, Ele compra a sua luta, Ele vê que você está se esforçando, que você está plantando poços, então Ele te faz colher. Chega uma hora que Deus te entrega. Agora o que a gente não pode é desistir, o que a gente não pode é ficar com mimimi, que Deus não me ama, porque eu estou passando por isso, porque eu estou passando por aquilo. Então eu volto a dizer, se Isaac, que foi o filho da promessa, um patriarca, confirmado pessoalmente por Deus, reconfirmado pessoalmente de novo por Deus, se ele teve que enfrentar todas essas dificuldades, por que você acha que você não pode? Por que você acha que Deus te abandonou, que Deus não te ama, quando você passa por qualquer aflição? Deus é contigo, irmão, amém? Deus é contigo, então você não pode desanimar por causa de qualquer pocinho que alguém tenta te tomar, mesmo que você tenha razão. A gente não pode se abalar com nada, não é com coisas pequenas, não é nem com as pequenas, nem com as grandes, nada pode te abalar, porque você sabe que Deus é contigo. Essa promessa que Deus fez para Isaac, Ele fez para você também. Você, eu quero te lembrar disso, você herdou em Jesus Cristo a promessa que foi feita para Isaac. Então esse dia que Deus apareceu para Isaac e falou: ei, presta atenção, eu sou contigo, eu vou te abençoar, o que você fizer eu vou estar junto, aonde você ir eu vou junto, eu vou te abençoar, vou te multiplicar. Tudo isso você herdou quando você fez uma aliança com Deus, amém? Então nada pode te desanimar. Não é porque um poço seu foi entulhado, que você vai precisar abaixar a sua cerviz, e achar que você não é amado, e achar que você não tem amigos, que Deus não está contigo. Não, querido, Deus nunca abandonou Isaac, e Isaac passou por tudo isso aí. Esse lugar, onde ele encontrou água e prosperou, ele deu o nome de Reobote, porque era um lugar amplo de prosperidade. E é muito interessante isso que me chamou a atenção, essa passagem do versículo 22 para 23, olha que interessante, versículo 22, ele achou um poço, e ele prosperou ali, amém? No versículo 23 está escrito assim: dali subiu para Berseba. Daí eu vou te fazer uma pergunta. Se ele encontrou água, se ele encontrou um lugar de prosperidade, um lugar que ele não teve contenda, a Bíblia já tinha falado aqui que ele tinha crescido demais, ele tinha muitos animais, muita criação, muitos servos, ele já tinha uma estrutura muito grande, porque Deus abençoou ele. E daí ele encontra um lugar amplo, que é Reobote, e que ele prosperou. Por que ele sai dali?
Qual que é a lógica do cidadão sair dali para querer ir para Berseba? Berseba? Não sei. Aí que mora a chave. Sabe por quê? Porque ele queria se aproximar mais de Deus. E aí eu tive que fazer o dever de casa para descobrir isso. Fui lá estudar. Mas por que Berseba? Sabe por quê, queridos? Porque Abraão, ele viveu algo muito semelhante a Isaac. Abraão, pai de Isaac. E se você ler lá, se eu não me engano é 21, capítulo 21, Abraão, ele fez um altar, porque Abraão fez uma aliança com os seus vizinhos, para que houvesse paz. Abraão vivia um momento muito nobre em Deus, muito gostoso, muito confortável, e ali, em Berseba, ele adorava, ele cultuava, ele falava com Deus. Então eu tenho para mim, que era isso que Isaac lhe faltava, era um contato mais íntimo e mais próximo de Deus, e foi esse o motivo que ele saiu de um lugar de prosperidade, um lugar que ele tinha tudo certo, mas ele poderia chegar mais próximo de um altar de adoração, e foi por isso que ele seguiu em frente, mesmo estando num lugar muito bom e muito confortável. Amém? Deixa eu te falar uma coisa, Berseba estava a 83 quilômetros de Reobote. Eu descobri isso porque ambas as cidades ainda existem. Ambas as cidades ainda existem, você pode procurar lá no Google. E Berseba é o berço, ele hoje é considerado pela Unesco Patrimônio da Humanidade, porque é considerado o berço dos patriarcas, que são o princípio da fé cristã. Então, até hoje, esse lugar é conhecido como o local, a região, onde Abraão, Isaac e Jacó viveram. O local onde todas aquelas promessas, todas aquelas aparições, todas as experiências que os patriarcas tiveram com Deus, foi nessa região. Então foi por isso que Isaac quis se aproximar daquela região onde Deus tinha experiências maravilhosas entre eles. Agora, eu quero deixar assim, muito claro para você, ele teve muitos nãos, antes de encontrar essa bênção. Eu relatei para você aqui, um resumo rápido, de tudo que Isaac viveu, mas eu quero que você se coloque no lugar dele. Será que nós não reclamaríamos da vida? Será que nós não olharíamos para nós mesmos e falaríamos, ai, que falta de sorte, olha, para o pastor Murilo dá tudo certo, para mim dá tudo errado, e daí você ora, você crê, você lê a Bíblia, mas você fala, não está funcionando. Querido, eu tenho para mim que Isaac foi pior do que você, Abraão foi pior do que você, Jacó foi pior do que você, Davi foi pior do que você, Daniel foi pior do que você, todos grandes homens de Deus, pessoas aprovadas, são nossos heróis da fé, são pessoas que a gente se espelha, que a gente admira, passaram por grandes provações. Isso não significa que Deus não era com eles, muito pelo contrário, em momento nenhum eles deixaram a sua fé ser abalada por causa de coisas pequenas, nem por conta de coisas grandes. Eu vi uma frase, Geraldo Rufino. Geraldo Rufino é um mega empresário, que fatura milhões e milhões, e ele era um catador de latinha. Ele pegava latinha, era uma pessoa extremamente simples, até hoje, cara humilde, eu acho muito legal, Geraldo Rufino. E ele tem assim, uma mente muito saudável. E você sabe uma frase que eu ouvi dele? Ele falou assim, eu sou o resultado do não que eu dei para os nãos que me deram.
Eu vou repetir. Eu sou o resultado que eu dei, eu sou o resultado do não que eu dei para os nãos que me deram. E daí ele comenta essa frase, ele fala assim, na minha vida tudo foi muito difícil, para mim as portas não se abriam, então eu pegava latinha, e daí eu estava lendo, eu estava estudando enquanto eu pegava latinha, daí os meus amigos iam lá e falavam assim, ô maluco, você está estudando para quê, cara? Você é pegador de latinha, para que você está estudando aí essa matemática? E eu falava, não, porque um dia eu vou usar isso aqui, eu estou aprendendo porque um dia eu vou precisar saber. E daí ele fazia outra coisa, ele vendia água de coco, e daí ele estudava, ele tentava fazer, e os caras tiravam sarro, falavam, larga a mão, rapaz, o que você está fazendo? Ele falava, não, eu vou precisar. Então ele não acreditava nos nãos que ele recebia, e tudo que ele fazia, ele recebia muito mais não do que sim. Só que ele acreditava, ele ia, e hoje ele é um mega power empresário, com uma vida sólida, com família, um cara estruturado, é um exemplo, é uma inspiração. E eu não estou falando do ponto de vista financeiro não, estou falando de todos os pontos. A gente precisa entender que a vida de todo mundo, a gente recebe muito mais não do que sim. A gente tenta muita coisa, e as portas batem na nossa cara, a gente tenta fazer isso, não dá certo, a gente tenta fazer aquilo e não dá de novo, e não dá de novo, até que uma hora dá certo. Então, para todo mundo que conseguiu crescer de alguma forma, seja física, seja emocional, seja espiritual, a gente já tentou muito, muitas coisas não funcionaram bem, assim como não funcionou para Isaac, mas chega uma hora que o versículo 22 aparece, então encontrou um poço que deu água, e trouxe prosperidade, amém? Agora, para fechar com chave de ouro, tá bom? Versículo 26, de Gerar foram ter com ele Abimeleque, mentira, versículo 25, Isaac foi abençoado, amém? No versículo 25, depois que ele subiu para Berseba, versículo 24, na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Você sabe que hora que Deus apareceu de novo para ele? Quando ele decidiu ir para Berseba, buscar a Deus, amém? Então, versículo 25, levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Queridos, levantou um altar significa honrar a Deus, significa reconhecer a bênção de Deus, significa reconhecer a aliança que ele tem com Deus. Foi por isso que ele levantou um altar, invocou a Deus, está escrito ali. Você sabe o que é invocar a Deus, querido? É a oração que você faz, invocando a Deus, dando a gratidão a Deus, a credibilidade de tudo que aconteceu a Deus. Foi isso que Isaac fez. Depois que ele fez tudo isso, sabe o que ele fez? Ele armou uma tenda. Você sabe o que é armar a tenda, querida? É dar abrigo e proteção para a sua família, é trazer para si a responsabilidade de ser o sacerdote do lar, é saber a importância que tem a sua família. Armou uma tenda, é aqui que a gente vai viver, é aqui que a gente vai jantar, é aqui que a gente vai ter relacionamento. Foi isso que Isaac fez. E por último, você sabe o que ele fez? Ele continuou abrindo poços. Ele já estava abençoado, já estava próspero, ele já tinha encontrado água, mas daí ele continuou abrindo poços. Ele não se acomodou com aquilo.
Ele não achou que, beleza, agora está tudo tranquilo, eu vou deitar em berço esplêndido e não fazer mais nada. Não, ele continuou abrindo poços. Mas eu quero que você grave essa sequência. Ele levantou um altar, ele invocou a Deus, ele armou uma tenda, e ele não ficou parado. A minha pergunta para você é: como você comemora, como você celebra as suas vitórias, a sua conquista, a sua saúde, o seu casamento, seus filhos, o seu trabalho, todos os poços, e eu quero lembrar o que são poços, são os recursos que Deus te deu. Como que você celebra, como que você comemora aquilo que Deus tem colocado na sua mão? Isaac levantou o altar, invocou a Deus, né? Ele compartilhou com a família, foi isso que Isaac fez. E você? Como que você celebra as suas vitórias? Deixa eu te contar uma tragédia, uma realidade do nosso meio. A tendência do ser humano é abandonar a Deus depois que a gente encontra os nossos poços. É isso que acontece na maioria das vezes. Um monte de gente vem pedir oração para mim, porque está com a vida lascada, destruída, arrombada, está no fundo do poço. E eu já assisti esse vídeo muitas vezes. A gente vai lá e ora, e abençoa, e busca Deus, e a gente clama, e a pessoa tem um momento muito importante em Deus, ela tem a vida cheia de fé, e daí Deus entrega um poço cheio de água para ela. Daí você sabe o que ela faz? Ela abandona Deus, porque agora o problema dela está resolvido. O gênio da lâmpada resolveu o problema dela, atendeu o pedido, agora ela guarda a lâmpada na gaveta de novo. Deus, fica aqui, daqui uns anos, se eu precisar do Senhor, eu volto para a igreja. E daí as pessoas voltam para a vidinha medíocre que eles têm. Isso é bíblico, né? Isso está na parábola dos 10 leprosos. Jesus foi lá, curou os 10, só um voltou. Então, muitas vezes eu oro, eu sou bem sincero, porque eu já assisti esse filme muitas vezes, e daí eu falo: deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, você está com a vida arrebentada aqui, ó, eu já conheço a história. A gente vai orar, a gente vai clamar a Deus, você vai ficar uma pessoa fervorosa em Deus, mas e depois que o seu problema for resolvido? Será que você vai continuar fiel a Deus? Tá louco, pastor? Agora eu encontrei o sentido da vida? É sempre assim. Mas quantos e quantos não abandonam a fé? Isaac não. Isaac, ele era temente a Deus, ele fez tudo o que precisava fazer, e quando o problema dele estava resolvido, ele levantava um altar de adoração, assim como seu pai Abraão. Era isso que ele fazia. É muito melhor a gente levantar um altar de adoração porque tudo vai bem, do que levantar um altar de adoração porque tudo vai mal. É muito melhor a gente dobrar o joelho para agradecer a Deus, do que para pedir para Deus. Aprenda com Isaac, querido. Isaac fez tudo do jeitinho que mandava o figurino. Quando estava tudo organizado, tudo bem, tudo tranquilo, tudo abençoado, ele ia lá e adorava. E além de adorar, ele ia lá e cavava mais poços. Agora, quantas vezes a gente não acontece de a gente ter uma grande conquista, da gente viver um momento espetacular financeiramente, ou no casamento, ou profissional, e daí a gente enche o nosso coração de soberba, e você acha que você é o cara, e não, uau, eu sou o cara, eu sou um profissional top, os meus negócios são os melhores, ó, fiz um baita de um negócio, comprei uma casa por tanto, vendi por tanto, ó, eu peguei a mais gata de todas. Cada um na sua fase, cada louco na sua loucura, querendo dar crédito para si mesmo de algo que foi Deus que deu. Isaac não.
Isaac sabia a quem dar honra, ele sabia o porquê que ele era abençoado. Não era por mérito próprio, era porque ele tinha um Deus grande por trás dele, amém? Querido, para encerrar, os poços, os recursos, as sementes, chame como você quiser, que Deus tem para você, muitas vezes estão enterrados, está fundo, e a gente precisa cavar para achar. Ninguém nasce com poço, ninguém nasce com recursos, ninguém nasce com habilidade, ninguém nasce preparado para nada. A gente precisa conquistar, a gente precisa cavar os nossos poços, a gente precisa fazer as nossas conexões, a gente precisa deixar o Espírito Santo trabalhar em cada um de nós, para que a gente seja lapidado, conforme a Bíblia orienta. Você acha que alguém nasce com domínio próprio? Você acha que alguém nasce com mansidão? Você acha que alguém nasce com... Fala aí, o que você quiser. Isso são coisas que a gente precisa se esforçar demais para adquirir esses hábitos e essas características. Então, esses poços, esses recursos, no que você quiser, querido, no que você quiser pensar, eles precisam ser encontrados por nós. A gente precisa ir em busca de recursos que nós ainda não temos. E você sabe o que é o pior? É que nem sempre sai água do poço que a gente cava. Às vezes, a gente acha que o meu problema é financeiro, eu acho que se eu abrir uma empresa e fizer isso, vai dar certo. Assim como Isaac achava que o poço da contenda ia dar certo. E às vezes você luta por aquela empresa, por aquele poço, só que não saiu água de lá. Você perdeu o seu serviço. Não desanima não, querido, vai para o próximo. Vai para o próximo. E às vezes o próximo, você, não é empresa, eu preciso uma representação comercial. E daí não deu certo de novo. Querido, vai para o próximo. E eu estou dando um exemplo aqui de trabalho, mas às vezes o problema é outro. Às vezes o problema é no seu casamento, você acha que o seu problema é que você não tem tempo, arruma tempo. Às vezes você acha que o seu marido é um grosso, plante, mude você primeiro, porque quando você muda, tudo ao seu redor muda. Plante você o carinho que você quer receber, plante você o respeito que você quer receber, porque uma hora você vai colher, amém? Então, querido, nem sempre vai sair água do poço que você cava. Às vezes, o resultado que Deus vai te entregar está um pouco mais adiante. E não cumpre a você reclamar, nem murmurar. Cabe a você não desanimar. Cabe a você confiar em Deus, porque Ele está em tudo e Ele vai te abençoar, amém? E daí, tem uma outra máxima, um outro princípio bíblico. Por favor, abre aí, Eclesiastes 11. Sabe o que a Bíblia fala? Que a gente precisa semear sempre, porque a gente não sabe qual semente que vai dar fruto. Então, às vezes, você quer direcionar a sua bondade, o seu respeito, a sua amizade, somente para X ou Y. Não é assim, querido. Você precisa ser respeitoso, bondoso, caridoso com todos. Você precisa ser prestativo com todos. Você precisa ser um bom trabalhador em tudo, porque você nunca sabe qual que é a semente que vai dar fruto. Você nunca sabe qual que é o poço que vai dar água. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, não é isso não,
Eclesiastes 11, versículos 5 e 6. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Você não sabe qual que é o fruto que vai dar bom. Você não sabe onde é que vai dar certo a sua vida. Você não sabe quem que é a sua futura esposa. Você não sabe quem que é o seu futuro marido. Então, trata bem todo mundo. Sejam respeitosas, sejam bondosas, porque você não sabe de onde que Deus vai te abençoar. A semente, ela precisa ser plantada, e sempre sementes boas, amém? Trazendo para o nosso dia a dia, e agora finalizando de fato, lembra, querido, que os poços são os recursos que Deus te deu. Alguns estão contigo, outros ainda não, outros você precisa buscar, alcançar, cavar, mas o fato é que você precisa plantar poços bons, espalhar ao seu redor a sua vida. Então, trazendo tudo isso para a nossa vida agora, para o nosso dia a dia, quero te ajudar a refletir. Eu quero que você pense, que você avalie. Eu sou um ferrenho defensor da autoavaliação. Eu já falei isso diversas vezes. Toda semana eu preciso ficar sozinho algum tempo, para que eu me autoavalie. Há muitos anos, eu preciso me autoavaliar. E daí, eu peço que você se pergunte, como vai a sua vida emocional? Você tem sido um bom amigo? Ou você é chato pra caramba, acha que não precisa de ninguém, e vive sozinho? Você se acha autossuficiente? Você tem sido um bom amigo? Você tem se doado pelos outros? Você tem ajudado o seu próximo? Você tem sido um bom pai? Você tem sido um bom profissional? Ou é só a hora que o chefe está olhando que você trabalha com força? Como que você tem sido na sua empresa, no seu trabalho? Você tem gerido bem as suas finanças? Como que você organiza a sua vida financeira? Você está plantando sementes, cavando poços, para que as suas finanças te deem mais no futuro? Para que você tenha amigos que te amem no futuro? Para que você seja um pai respeitado no futuro? Como tem sido a sua vida? E a sua vida física? Você tem cuidado da sua saúde? Você se alimenta de forma adequada? Ou você come feito um búfalo? O que tiver pela frente? Você faz exercício? Você toma sol? Como é que vai? Você está cuidando do seu peso? Eu ouvi uma comparação brilhante. Warren Buffett. Warren Buffett é é uma pessoa importante. Ele falou assim, para a criançada: imagine que você pode escolher um carro. Pensa num carro aí, você pode escolher qualquer um. O melhor carro que você pode ter, uma máquina, tá bom? E você vai ganhar esse carro de presente. Agora, pense que esse vai ser o único carro da sua vida, e você vai ficar com ele para sempre, até morrer, não pode trocar. Assim é o seu corpo. Se você tivesse um carro que fosse obrigado a ficar com ele para sempre, você cuidaria muito bem desse carro, não é verdade? Ou você ia fazer igual um Murilo que sai atropelando todas as lombadas aí e não para nada.
Não, você ia cuidar do carro. Esse é seu corpo. Cuida dele, porque não dá para trocar por um 0 quilômetro. E hoje, talvez você não se importe com os riscos na lata, mas lá na frente pode fazer falta. Cuide da sua saúde. Como vai esse poço da sua vida? Sua vida espiritual. Você faz devocional com Deus? Você separa um momento para falar com Deus? Para tentar ouvir o que Ele tem para te dizer? Ou você só ora no almoço para agradecer a comida e de noite para pedir para Ele tirar os seus problemas? Como tem sido a sua vida espiritual? Você tem lido a Bíblia? Como que você vai aprender os princípios de Deus que vão te trazer todas as bênçãos se você não conhece a Bíblia? Como você vai conhecer os princípios se você não conhece a lei? Você tem vindo aos cultos? Você tem dado um bom testemunho? Ou as pessoas não querem ser crente por causa de você? Ei, já conheci tanto, hein? Tanta gente que fala assim, eu vou ser crente para ser igual a esse maluco aí? Deus o livre, prefiro ser qualquer outra religião. Como vai o seu testemunho? Como vai o seu domínio próprio? Como vai o seu sacerdócio? Como vai o seu dízimo? Você devolve aquilo que é de Deus? Ou você acha que tudo é teu? E que você ganhou com a força do seu braço? Você ganhou com a força do seu braço, não foi Deus que me abençoou, então você não precisa devolver o dízimo. Agora, se você acha que Deus te abençoou, e que os seus recursos vieram porque Deus permitiu, porque Deus te abençoou, então você tem a obrigação de devolver o que é dele. Como vai a sua vida espiritual? Como vai a sua vida emocional? Como vai a sua vida física? Faça essa autoavaliação e busque aprender com Isaac. Amém? O que você tem feito com os seus poços? Ninguém nasce com todos eles. A gente precisa ser moldado, a gente precisa ser lapidado, a gente precisa ser transformado, a gente precisa adquirir experiência que nós não temos. A gente precisa crescer em Deus, e para isso é necessário o esforço de cavar o que nós ainda não encontramos. Amém? Fica de pé, eu quero orar contigo. Deus querido, obrigado porque a sua palavra é maravilhosa. E de textos tão pequenos, Pai, um capítulo, a gente aprende tanta coisa, tanto ensinamento, tantas lições, tantos exemplos em um único capítulo da Bíblia, Pai. Obrigado por nos deixar uma palavra tão preciosa, tão rica, tão abundante, e nos ajuda, Deus, a acharmos nossos poços, a sermos fiéis em tudo que fizermos, Deus, a entendermos que o Senhor está conosco, não importa as circunstâncias, não importa o momento, não importa nada, Deus, nós sabemos que o Senhor está conosco, Pai, e nós reconhecemos a sua majestade santa, Pai, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa honrar, Deus, cada vida aqui presente, Deus, que o Senhor ajude com o seu Santo Espírito Consolador, que cada um de nós, Deus, possa crescer, evoluir na sua palavra, nos seus princípios, nos seus ensinamentos, em tudo que fizermos, Pai. Nos ajude, Deus, a sermos melhores, Deus, a alcançarmos níveis mais profundos em Ti. Nós queremos, Deus, ser um exemplo, nós queremos, Deus, estar debaixo de tudo que o Senhor tem para nós, Pai, sem nunca murmurarmos, sem nunca perdermos a fé e a convicção
de que o Senhor está conosco e nós temos a bênção que o Senhor prometeu, Pai. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, para todos sempre, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus, querido. Espero que você tenha sido edificado. Amém. Glória a Deus pela sua vida, pastor. Amém. Pastora Luciana, vem cá um pouquinho, querida. Senta um minutinho, por favor, queridos. Amém. Queridos, queria dar um recado para vocês. Diácono Fernando, Biro, pode estar colocando aí, por favor, a tag. Na semana que vem, no sábado, dia 5/2, nós vamos fazer o primeiro protótipo, vamos dizer assim, do projeto Semear. Você pode dar um glória a Deus? Amém? Nós vamos fazer lá, na Estância Ictus, né? Nós estamos com uma estrutura que já dá para a gente fazer algo. E nós vamos fazer com as crianças aqui da igreja, crianças de 8 a 11 anos, tá? Então, como que vai ser? No sábado, a partir das 14 horas, nós vamos sair daqui da igreja com essas crianças e vamos trazê-las de volta às 17h30. Vai ser lá no Ictus, dia 5/2, semana que vem. Então, os pais, mães, ou se você tem alguma criança que você conhece que tem vindo na igreja entre 8 e 11 anos, você pode estar fazendo sua inscrição lá com a Deise na secretaria, tá? Ou entrar em contato depois conosco pelo WhatsApp, você tem lá o nosso número no grupo, você pode estar me procurando a Deise e alguém da diretoria. Nós não vamos cobrar nada para levar as crianças lá e fazer esse primeiro treinamento do Semear. Vai ser uma tarde com as crianças, nós vamos fazer um trabalho com elas lá de princípios, ensinando alguma coisa de princípios, né? Vai ter algumas atividades também com brincadeiras, um lanche. Então, como nós não vamos cobrar nada, se você quiser ajudar, contribuir de alguma forma para essa tarde com as crianças, você pode também estar nos procurando, tá? Pode me procurar a Deise ou procurar a Thaís também, para você, de alguma forma, contribuir com esse lanche, caso você queira ajudar. Tá bom, queridos? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Nós temos no sábado o culto dos jovens, uma bênção. Como a gente sempre diz aqui, se você tiver até 120 anos, você está convidado, amém? E você pode estar aqui com os jovens, tem sido tremendo. No domingo ainda não retornamos com a escola bíblica, ela está sendo preparada, vai ser uma bênção também, nós já vamos ter agora um segundo módulo e nós vamos continuar aí crescendo no Senhor, aprendendo, né, mais do Senhor. E à noite o culto, amém, às 19 horas, uma bênção de Deus. O pastor Murilo vai estar trazendo uma palavra de Deus para nós do trono do Senhor, amém? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor Deus e Pai, te louvamos, te adoramos, Pai, te agradecemos, Pai, por esse dia na Tua casa, na Tua presença, colocando nossas vidas diante do Senhor, aprendendo do Senhor, louvando o Senhor, adorando o Senhor. Nós te amamos, Jesus. Te adoramos, te agradecemos pelo privilégio, Deus, que é estar na Tua casa, te servir, te amar, estar contigo, caminhar contigo, Senhor, e ter o Senhor nas nossas vidas. Quero, Pai, em nome de Jesus, declarar a bênção do Senhor sobre cada casa, cada família aqui representada, Pai. Que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal, de todo perigo, e nos conduza sempre em segurança, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus abençoe. Vai na paz do Senhor.